Cristina. Olá, boa tarde. Eu ainda não estava convosco, estava só a chegar e já estava animada a ouvir a vossa apresentação. Já fiquei no espírito. Então vou-me apresentar também, não é? Porque já que vocês fizeram, eu também me apresento. Portanto, eu sou Maria da Luz Cordeiro, mas tratam-me por Milu já há muitos anos, desde que sou pequenininha lá do colégio, onde conheci a Cris e fomos juntas alunas do colégio lá em cima, em Vila Nova de Gaia, o nosso colégio do CAOD. Tive o prazer e o privilégio de nascer num lar cristão. Os meus pais já eram adventistas. Tive o privilégio de andar nesta escola adventista durante 11 anos e, entretanto, fui para Conlonge, fiz o curso de Teologia e desde 1997, já no século passado, que eu estou ao serviço, portanto, no Ministério Pastoral. Casei no ano 2000, tenho temos 2 filhos, 2 rapazes. Um fez agora 18 anos, agora em maio, e o mais pequenino tem 11 anos. E é um prazer, é um privilégio muito grande sempre estar ao serviço de Deus, e quando recebi o convite da Cris, com certeza é sempre muito bom poder estar convosco e poder estar neste ministério tão particular, tão nosso, que Deus nos deu capacidades e nos deu sensibilidades para realmente podermos estar ao serviço de Deus e ao serviço dos outros. Muito bem, esta é a formação número 2, não é, Cris? Portanto, é o ano 2 ou o ano 3? O ano 2. Sejam bem-vindas, recomendo vivamente a poderem realmente fazer este percurso. Entre o ano 2012 e 2022, estive no Departamento de Família, por isso é que alguns de vós me devem ter visto, aqui ou acolá, nesta ou na outra igreja. Durante 10 anos estive à frente exatamente do Departamento de Famílias, Ministério da Mulher, Ministério da Criança, e então é sempre algo que trago no coração e é algo muito particular, sobretudo quando na igreja a sua maioria são mulheres, e nós temos realmente uma sensibilidade diferente que Deus nos deu, que não é dizer que é melhor ou que é pior, é diferente dos homens, e então muito útil para a igreja. Então, convidaram-me a poder apresentar para vós este que é o programa missionário deste ano 2, portanto, dos Ministérios da Mulher. Vocês têm aí no vosso dossiê, portanto, se virem o título, isso não está por páginas, senão eu vos dizia, mas é logo no início, não é muito longe do início, que diz Programa Missionário ou Programas Missionários. Vocês veem logo o título, vai ser essas 3 folhinhas ou 4 que nós vamos estudar juntos, está bem? Que vamos estudar juntas. Então, vamos ver o primeiro slide, que faz referência a um dos versículos bíblicos muito interessante. Se calhar vou tirar daqui, que é para eu ter mais espaço. Que faz referência a um dos versículos extraordinários e muito interessantes, portanto, do Antigo Testamento, referente, portanto, ao nosso Jesus, mas também àqueles que o Senhor vai chamando, no fundo todos nós, e que aqui estamos juntos. Mas antes de nós seguirmos adiante, vamos só curvar o nosso rosto, está bem? E vamos orar, está bom? Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que nos dás de podermos estar aqui juntas, de teres colocado no nosso coração este desejo de nos prepararmos melhor, sermos ensinadas, sermos, Senhor, orientadas por Ti, pelo Teu Espírito, para que lá onde estivermos, como esposas, como irmãs, como mães, como colegas de trabalho, como amigas, como familiares, enfim, Senhor, onde Tu nos chames, a podermos ser realmente instrumentos nas Tuas mãos. Obrigada pela presença de todas estas queridas irmãs, aquelas que ainda vêm a caminho, que possa ser realmente um fim de semana muito abençoado. Inspira-nos, Senhor, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Versículo, vocês sabem quem é que fez referência a isto, quem é que emitiu estas palavras, quem foi? O próprio Senhor Jesus, ou seja, Ele identificou o seu chamado, identificou a sua missão, e quando nós lemos estas palavras e que o Senhor quer aplicar exatamente à sua igreja, quer aplicar às suas filhinhas, às suas servas, a nós como seu instrumento, reparem, como é que eu vou dizer isto? A amplidão dos ministérios que o Senhor nos vai chamando a poder exercer. Quando nós olhamos, reparem, com certeza ministérios
que são para ser exercidos sob o Espírito de Deus. Nós não podemos, quer dizer, alguns até podem tentar, mas não devemos ir em nome do Senhor sem o Espírito do Senhor. A nossa obra pode demorar algum bocadinho, mas não é uma obra de capacidade e de alcance como é quando é com o Espírito de Deus, não é? Então o Espírito do Senhor nos chama, nos unge para levar as boas notícias aos pobres. Sabem que estes pobres aqui podem ser pobres a nível material, com certeza, e nós os temos, e nós percebemos isso à nossa volta, mas também podem ser aqueles pobres de espírito, como o Senhor diz, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão sem alento, aqueles que realmente não têm objetivos na vida, que estão desanimados, que estão pelo caminho, são esses pobres também. E depois enviou-nos também para cuidar dos que estão com um coração quebrantado. Queridas, quão fácil é ou não encontrarmos alguém na nossa caminhada que tem o coração quebrantado? Já vos aconteceu? A nós já nos aconteceu também, mas também já nos aconteceu à nossa volta, seja no local de trabalho, seja na nossa vizinhança, seja nos nossos conhecidos, até dentro da nossa igreja, encontrarmos alguém que está mais triste. E sabem, queridas, se nós pedirmos a Deus que o Senhor nos inspire e nos abençoe a podermos ser usadas por Ele em cada dia, inclusive nos dias em que vamos à igreja, porque normalmente quando nós vamos à igreja, vamos naquela intenção de que vamos receber. Mas o Senhor também nos quer usar. E usar pode não ser para passar a escola sabatina, ou para fazer um momento de louvor, ou uma carta missionária. Sabem para que é que pode ser que o Senhor nos queira usar? Para eu, ao entrar na igreja, e ao me cruzar com uma ou outra irmã, com um ou outro irmão, inclusive, aí tem que ser de um modo mais respeitoso, ou com uma criança ou um jovem, nós percebermos que há ali uma fragilidade, que a pessoa está mais triste, que a pessoa está mais abatida. E não precisamos dizer muita coisa. Sabem o que é que sabe bem que a gente gosta? O abraço. E nós, que o Senhor nos fez muito sensíveis a esta questão do toque, o abraço pode fazer uma diferença, queridos. Fomos à igreja, não tivemos nada lá na frente que nos identificasse, mas nos bastidores, pela nossa palavra, pelo nosso gesto, pelo nosso toque, nós abençoamos uma vida. E o Senhor diz aqui, corações quebrantados, anunciar a liberdade aos cativos. Cativos de quê, queridos? É verdade, também há o Ministério das Prisões. Eu não sei se há aqui alguém que já fez essa experiência, esta querida irmã. É algo de extraordinário, de maravilhoso, que realmente o Senhor tem que trazer-nos alguma coisa de a mais, porque é um ministério muito particular, mas não é só os cativos presos literalmente. Há muitos cativos que estão por aí soltos, mas prisioneiros. E há muitos prisioneiros nas prisões que conhecem a Jesus e estão completamente livres. Estão a ver? E estes cativos, queridos, o Senhor nos está a dizer, vós os encontrareis. Eles estão à vossa volta, eles existem. E o Senhor dá-nos a entender e a perceber isso, ok? Libertar das trevas os prisioneiros, consolar todos os que andam tristes. Não é? Consolar todos os que andam tristes. Não sei se às vezes se apercebe. Sabem que uma das coisas que eu gosto de fazer, quando estou parada em algum lugar, seja um consultório, seja um aeroporto, seja uma paragem de autocarro, eu gosto muito de observar pessoas. Muito. E às vezes olho para as pessoas e imagino como é que será a vida daquela pessoa, que a gente não conhece, não é? São transeuntes, são anónimos, não os conhecemos. E com frequência eu tenho um hábito, não sei porquê, mas faço, porque sinto vontade e que o Senhor me inspira a poder fazê-lo. Sempre que passa uma ambulância e que venha a apitar, eu não sei quem vai lá dentro, mas eu oro sempre por aquela pessoa. Sempre. O Senhor me colocou isto no coração. Eu não consigo ouvir uma ambulância e não orar. Se calhar porque já tive a experiência de andar numa e eu estava muito mal e precisava mesmo da graça do Senhor. E se calhar trouxe-me esta sensibilidade. Ou seja, olhar para as pessoas, perceber o seu semblante, perceber a sua postura. E o Senhor está a dizer, vós sois meus instrumentos para levar essa libertação. Realmente para levar esse alento, essa coragem, essa graça. E depois a segunda parte do versículo, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. E já agora deixem-me dizer, eu gosto muito da vossa cultura. Quando eu estou a dizer vossa cultura, tanto do Brasil, Angola, Moçambique, o que seja, nós os portugueses, quer dizer, depende dos portugueses.
Há portugueses mais barulhentos, que é como eu, do norte de Portugal, nós não sabemos falar baixo, nem sabemos fazer pouco barulho. E, portanto, estamos ali. E a nível do nosso país, nós temos diferentes reações e formas de estar. Mas a cultura, tanto do Brasil como Moçambique, Angola, estes países de África, realmente tem qualquer coisa de muito natural em si. É muito natural vós terdes uma postura, como foi, por exemplo, a vossa apresentação, e eu estava ali, estava a ouvi-las e estava a pensar assim, estão a ver? Ninguém teve o curso de homilética, não recebeu como é que se deve falar ou como se pode falar e posicionar, e estava tudo que parecia profissionais autênticas. Vocês todas profissionais. Sabem porquê também? Vou-vos dizer porquê. E por isso é que o testemunho eficiente passa por aqui. É que vós estavas a falar de alguma coisa que vos diz respeito. E que vós amais. E que é a vossa vida. E quando nós testemunhamos de alguma coisa que nos diga respeito, que nós amamos, que é a nossa vida, não vai ser forçado. Estão a ver, ai, o que é que eu vou dizer? Ai. Não, sai naturalmente. Alguns até se esquecem do tempo. Não é? Será que eu disse tudo? Será que falta mais qualquer coisa? Porque é isso mesmo que o Senhor nos inspira, porque é algo nosso, é a nossa experiência. Então serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. E reparem, queridas, o Senhor quer nos usar para a honra e louvor do Senhor e para a glória do Senhor. Quando diz que a glória de Deus será manifesta na terra, sabem que glória é essa? É aquela que o Senhor nos inspira, através das boas obras, a poder ir ao encontro do necessitado, do aflito, do triste, do quebrantado, do deprimido, de tudo. Isto é manifestar, é a glória do Senhor que nos usa para irmos ao encontro dessa necessidade. Então, louvado seja Deus, queridos, e sinceramente, eu acho que vós já chegaste a esta conclusão também. Nós devemos dar muitas graças a Deus por conhecermos o que nós conhecemos, queridas. Esta palavra aqui, este manual, esta carta de Deus, que nós conhecemos, faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. E quantas senhoras, quantas mulheres, quantas meninas estão a passar pela vida ansiosas, angustiadas, deprimidas, com falta de autoestima, tanta coisa que a sociedade está a trazer, a impor, a trazer sobre esses corações e esse fardo, e que nós dizemos assim, louvado seja o Senhor que nós conhecemos o Senhor. Amém. Porque Ele alivia-nos muito o fardo, queridos. Então, seguindo, porque nós só temos até às 6 horas e a gente vai ver se consegue fazer isto rapidinho para vocês não faltarem ao jantar, que é uma parte principal e importante destes encontros também, não é a minha irmã a dizer que sim, com certeza. Então vamos lá, seguir adiante. Vocês conhecem esta citação com certeza, quando nós às vezes nos questionamos, mas afinal, quando se fala de missão, testemunhar e tudo, ai, mas eu não fiz um curso de teologia, ai, mas eu não sei como é que hei de fazer, ai, mas as pessoas vão me perguntar uma coisa que eu não sei responder, e como é que eu vou fazer isto? Vamos ler esta citação que vocês a conhecem muito bem, já a ouvimos muitas vezes, mas convém recordar-me-la. Outra então, queridas, isto é assim, às vezes parece que nós andamos do fim para o princípio. Quando nós conhecemos alguém, qual é a nossa vontade? É que as pessoas conheçam Jesus, claro que sim, que conheçam aquilo que a gente conhece, que sejam ensinadas em relação àquilo que nós fomos ensinadas e que aceitem Jesus de todo o seu coração. Agora reparem, quando o Senhor dá a entender como é que é o método que é eficiente, é um método que começa por aproximar-se do povo lá onde eles estão e na necessidade que eles têm. Nós queremos apresentar Jesus, sim, mas sabem que às vezes apresentar Jesus nem é preciso uma palavra. O nosso estilo de vida é uma pregação. Ter uma colega de trabalho, ter uma vizinha, ter um amigo que começa a ver o meu estilo de vida, a minha forma de estar, de ser, de me apresentar, de pensar sobre a vida, de me posicionar neste mundo, a pessoa começa, espera lá, esta pessoa aqui é diferente, isto aqui há qualquer coisa de diferente. Nós não estamos a falar das 28 crenças, não estamos a dar o estudo bíblico das 28 crenças, mas estamos a partilhar Jesus com esses queridos. E estamos a despertar nos seus corações o interesse pelas coisas diferentes, pelas coisas espirituais. Diz-me lá, porquê é que pensas assim? Olha, e porquê é que não comes isto? Olha, e porquê é que não vais ali? E porquê é que tu tens essa forma de ser e de estar? As pessoas vão-nos questionando, vão-nos perguntando.
reparem, este é o método, misturar-nos com uma pessoa, e eu acho isto maravilhoso, que lhes desejasse o bem. Quando nós temos alguém interessado, vou tentar fazer o melhor possível esta minha pergunta. Quando temos alguém que Deus coloca no nosso caminho, em que nós podemos partilhar o Evangelho com essa pessoa, qual é verdadeiramente o nosso objetivo? Número 1. Diga. Que ele ama Jesus, sim. Isso. Ir ao encontro da sua necessidade o melhor possível e que através disso até conheça o Senhor Jesus. Muito bem. Que nós tenhamos vida em abundância. E então é isso que eu desejo viver e desejo para todos aqueles que estão à minha volta. Então, no fundo, é isso que eu desejo para as pessoas com quem convivo. Muito bem. Deixem-me fazer a pergunta deste jeito, deste modo. Se vós tiverdes alguém diante de vós, em que o Senhor, pelos dons que vos dá, pelos talentos que nos dá, nos envia a fazer o bem, nós vamos fazer esse bem independentemente da reação da pessoa, da sua decisão, ou está dependente da decisão dessa pessoa? Fazer o bem. Independentemente. Reparem aqueles 10 leprosos. Quantos é que Jesus curou? Independentemente de virem agradecer ou não, não foi? Quantos é que vieram? Qual foi a percentagem? Uma desgraça, não é? E o Senhor Jesus não deixou de fazer o bem aos 10. E às vezes a questão é esta, queridas. Quem estiver diante de nós, independentemente das suas escolhas futuras, que até podem vir a escolher errado, eu não vou deixar de fazer o quê? O bem. Porque esta semente que eu hoje faço, eu não sei se pode germinar futuramente. Eu queria que germinasse já hoje, ontem, não é? A gente vê as pessoas e diz assim, ei, vem para a minha igreja, ei, já vai ser batizado, ei, já está... E às vezes não vemos isso, queridas, não é? Temos amigos de anos, temos pessoas quando mudamos de casa. No Ministério Pastoral, vocês sabem que volta e meia a gente muda de casa. E normalmente quando eu chego a um local, portanto, pela primeira vez, e tenho novos vizinhos, não é? Que não conheço, pela primeira vez, eu faço sempre um cartãozinho de apresentação. E vou-me apresentar aos meus vizinhos que eu não conheço. E eu recordo-me perfeitamente numa das localidades onde estivemos, aquela senhora tinha acabado de ter um bebê e eu aproveitei, preparei um miminho e aproveitei para me ir apresentar. Quando eu chego à porta desta querida e bato à porta, a senhora fica a olhar para mim e eu disse, olha, vizinha, eu queria só saudá-la, queria-me apresentar a minha casa e se um dia precisar de ajuda, por favor diga, estamos aqui para nos ajudar. A senhora olhou para mim como se eu fosse uma extraterrestre. Ela olhou para mim assim como quem diz, quem é esta, de onde é que ela veio e qual é verdadeiramente a sua intenção? Porque o mundo não está habituado a receber o bem de forma genuína. E quando nós, de forma genuína, apresentamos e damos o bem, podemos não ver logo a brotar a tal semente. Numa outra localidade, eu fui, aqui era outra casa, era outra vizinha. E um dia ela dizia assim, vizinha, nós temos, eram 4, portanto, eram 2 casas em baixo e 2 em cima, era uma moradia a andar. E nós estávamos ali, ela estava na varanda, e eu disse, vizinha, um dia destes era muito bom nós fazermos um almoço todos juntos, para reunir os vizinhos todos. E ela disse, ai vizinha, olha que boa ideia, nós nunca fizemos isso aqui. Olha, dizia-me ela para mim, fique descansadinha que eu levo as linguiças. E eu era assim, opa lá, agora como é que a gente vai dar a volta a isto? Porque a dedicação da senhora foi tão grande que ela queria trazer o melhor que podia era o porco, não é? Portanto, que era aquilo que dava mais jeito. E eu tive que ir para casa a pensar e dizer assim, senhor, a minha intenção foi boa, mas a gente não vai ter ali linguiça, porque a coisa não corre muito bem. Então, como é que ficou resumido? Foi uma feijoada vegetariana que fiz para toda a gente, ficou todo muito contente. Pronto, ficou o caso resolvido.
Mas parem, queridos, nós hoje, e passado anos, olhamos para trás e eu digo assim, já há tantos anos que eu vou conhecendo vizinhos e vamos tendo as nossas interações e os nossos conhecimentos. E posso-vos dizer que nenhum só é membro de igreja hoje, ou se batizou. Mas eu acredito, pela fé, que um dia destes, quando no telejornal disserem que anda aí uma odiada seita, que anda a fazer mal a este mundo, e alguém desses vizinhos vir o meu rosto na televisão e se recordar da história de uma vizinha Milu que um dia teve e que estão a dizer que aquela seita é horrenda e horrorosa e que só faz mal, vão se recordar do quê? Do bem que lhes foi feito. E o bem que lhes foi feito vai ser um marco no coração. Para esses dias eles dizerem, não, há aqui qualquer coisa que não está certo. Dizem isso dessas pessoas, mas eu tenho por experiência que essas pessoas, quando nós tivemos-las como vizinhos e como amigos, nunca fizeram tal coisa, pelo contrário. E como esta minha querida vizinha que um dia vem ter comigo e é assim, vizinha, ajude-me. A minha mãezinha já faleceu há muitos anos e amanhã faz anos que ela faleceu. Então eu queria colocar aqui no jornal da nossa aldeia uma reza pela alma da minha mãe. E nós dizemos assim, os quebrantados, os tristes, os aflitos, os necessitados. E Senhor, como é que Tu queres usar-nos? E uma outra vizinha que vem junto de mim diz assim, vizinha, eu vinha pedir que orasse por mim, que rezasse por mim. Amanhã vou a Fátima a pé. Isto é só experiências maravilhosas. Em que vocês dizem assim, mas afinal, o que é que se passa? Como é que nós vamos evangelizar, fazer a diferença, sem ridicularizar, sem menosprezar a fé daqueles que estão à nossa volta, mas ao mesmo tempo trazendo-lhes bênção da parte do Senhor? Porque o Senhor não quer que eu diga, vizinho, eu vou orar por si, vá a pé, vá a pé, para a Nossa Senhora atender as suas orações. Não é? E a senhora que me pediu para escrever para a alma da sua mãe que já faleceu, não vamos fazer isso. Vamos fazer o quê? Vamos pedir a Deus que nos inspire naquela hora e diga assim, Senhor, ajuda-me. Como é que eu respondi? Querem saber? Cenas do próximo capítulo. Fica para outro encontro, para o ano. O nível 4. Não, o nível 3, pois vou estar no 2. Não, isto é assim, realmente a gente tem que orar. E quando eu vi aquela querida a recordar a sua mãe, eu disse assim, olha, Mónica, por que não fazer algo diferente? Você ama a sua mãe, nota-se, tem muita saudade dela, foi uma excelente mãe, como você diz. E em vez de escrever uma reza ou uma oração pela alma da sua mãe, por que é que não faz uma homenagem à mãe? À mãe. Todas nós temos uma mãe. E você fala da sua experiência, da sua mãe. Eu ajudo a escrever um texto. E olhem, queridas, posso dizer-vos, o Senhor nos inspirou e saiu dali um poema maravilhoso. E foi isso que foi impresso no jornal. Não foi a oração de reza à mãe. E a outra que me tinha perguntado qual era? A Fátima a pé, exatamente. Eu tenho várias histórias, por isso às vezes confundo-as todas. A Fátima a pé, a senhora vinha tão alegre a dizer, ore por mim, para que os meus pezinhos não me magoem, para que realmente eu consiga fazer toda a caminhada. E se a gente na nossa natureza responde, diz assim, minha senhora, sinceramente, vai fazer uma tolice dessas. E eu olhei para a senhora e não soube o que responder. Ela, entretanto, foi para casa e eu vim para a minha. Eu era assim, senhora, eu não posso deixar sem resposta. Mas o que é que eu vou fazer? A senhora está realmente... Ela era sincera, completamente sincera, achando que o que ia fazer era o correto. Então eu estava em oração na sala, ajoelhei-me na minha mesinha de sala. E eu não sei se recordam, sobretudo as portuguesas aqui, que houve uma revista em tempos que tinha umas rosas, Paz na Tempestade. E aquilo era nada mais, nada menos que o caminho para Cristo, portanto, aos pés de Cristo. Só que fizeram em estilo de revista. E eu estava ali em oração, Senhor, ajuda-me, o que é que eu vou dizer à minha vizinha? Um dia ela vai poder dizer que eu não a alertei, que eu não a disse. O que é que eu vou dizer, Senhor? E quando eu abri os meus olhos das orações, vi essa revista. Eu disse, está aqui esta revista maravilhosa. Fui tocar a campainha da vizinha. Fui lá e disse, vizinha Sónia. E ela disse, diga, vizinha. Olha, eu vou-lhe fazer uma proposta.
Diga. Quando você for nessa caminhada, você tem tempos de pausa e de espera e de descanso. Sim, normalmente nós temos a cada X quilómetros a gente para. Então, quando parar, leia esta revista. Leia esta revista. Medite sobre o que aqui está. Eu sei que você é crente, que confia em Deus. Medite no que aqui está. Ela disse, ai vizinha, agradeço tanto. Agradeço-me, vou levar sim. Pronto, o tempo passou, nem me lembrei, tive na minha vida. Um dia, passado um tempo, alguém bate à porta. Quem era? A vizinha. E ela vinha com a revista assim. Tocou à minha campainha e disse, ai vizinha, olha, eu estou aqui e vinha-lhe entregar a revista. Ela, quando me entregou a revista, é assim, não gostou. A coisa não correu muito bem. Não gostou. Ela disse, vinha, e ela começou-se a emocionar. Ela disse, eu nunca na minha vida li palavras tão abençoadas como estas. E eu queria-lhe agradecer muito e vinha-lhe entregar a revista. Porquê é que ela vinha entregar a revista? Porque ela tinha pensado que eu lhe tinha emprestado a revista. E eu disse, não, querida, mas a revista não é para entregar, a revista é para si, é uma oferta. Para mim! Esta revista é para mim! Olha, ela teve uma reação como se eu lhe estivesse a dar uma viagem às Bahamas. E para nós é uma revista, estão a ver, queridas? Que às vezes anda aos pontapés lá em casa. Que às vezes nós não valorizamos a palavra que temos lá em casa. E ela ficou tão grata porque viu, ou seja, já tinha sido tão abençoada na leitura que ela nem queria acreditar que poderia levar aquela revista para casa. E queridas, vocês dizem-me assim, mas quem é que me deu estas ideias? Só pode ser, queridas. E estão a ver como de forma muito... A partir daí foi abertura, havia campanhas, vinha à minha casa, estudamos a Bíblia. A primeira vez que esta vizinha e a outra perceberam que o catecismo, aquela leitura do catecismo, que os 10 mandamentos ali estavam diferentes do que estão aqui, iam caindo para o lado. Nunca se tinham apercebido que estavam a ser ensinadas errado. Vocês dizem-me assim, então já são membros de igreja? Não. Mas que já estiveram sob a influência do Espírito e a receber a semente da palavra, sem dúvida. E eu tenho fé que um dia destes, quando as coisas começarem a acontecer, que será para breve, estes queridos todos um dia vão se lembrar da vizinha Milu. Não é por mim, queridas, mas é pela palavra que através de mim o Senhor trouxe aos seus corações. E é uma bênção muito grande. Adiante. A ênfase sobre o evangelismo, nós vamos ver aqui deste ministério, portanto, que comporta várias referências a esta questão, como é que nós podemos ministrar, podemos avançar. Nas Nações Unidas há vários alvos ou vários objetivos nesta ajuda às mulheres, particularmente às mulheres de todo o mundo. E eles referiram aqui alguns itens que para nós em Portugal, alguns deles não fazem sentido, ok, queridas? Mas isto é visto à luz mundial, está bem? À luz mundial. Por exemplo, erradicar a pobreza e a fome extrema. É verdade que nós temos situações de graves e de pobreza, mas não é esta questão de fome extrema e de grande pobreza. Alcançar a educação fundamental universal, promover a igualdade de género, capacitar as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde maternal, combater a sida, a malária e outras coisas, assegurar a sustentabilidade do ambiente, desenvolver uma sociedade global para o desenvolvimento. Portanto, isto a nível mundial, global, pelas Nações Unidas é o objetivo e sabemos que há muitos anos a esta parte estão a incidir sobre estes itens. A nível dos Ministérios da Mulher, se puderes passar um pouquinho, faz favor. As 6 questões dos desafios que focalizamos neste Departamento dos Ministérios da Mulher e que damos por isso nesta formação é em relação à saúde da mulher, em relação ao trabalho, portanto o trabalho para aquelas que trabalham fora de casa também, em relação à pobreza, a falta de treino e de experiência e de oportunidades, ou seja, o estar preparado para ter algum empreendimento. A questão do abuso, que eu acho que vós ides ter portanto, uma disciplina que fala sobretudo sobre essa questão do abuso e também o analfabetismo, que parece que não, em vários países é uma realidade. Cá em Portugal ainda temos também, mas não é a maior parte, está bem? Então, os riscos para a saúde, o que é que nós podemos pensar?
Com certeza que o risco à saúde inclui o bem-estar emocional, social e físico, não é? Que sabemos que podem ser afetados por fatores sociais, políticos ou económicos e com certeza que a nossa saúde devemos prezá-la porque ela é como se costuma dizer, olha, qual é o melhor bem que a gente quer? Por exemplo, quando começa o ano, não é? O que é que a gente deseja para o novo ano? Muita gente diz assim, olha, logo que tenha saúde, e é verdade, porque se não a tivermos é mais complicado, ok? Então, o que é que nós poderemos fazer? E agora reparem aqui, vós como líderes das vossas igrejas, ao perceber ou a entender que a nível da saúde, por exemplo, há um ou outro item que vocês veem que é pertinente na vossa igreja poder tratar, façam-no. Uma mesa redonda, uma palestra, ok? Sobre, por exemplo, a SIDA, a saúde materna, estilo de vida saudável, o cancro, a depressão, o síndrome de fadiga crónica, desordens alimentares, doenças cardíacas, diabetes, osteoporose, hipertensão, fumo, etc, etc, etc. Até podem acrescentar mais coisas ali. Portanto, o que é que aqui nós aprendemos? Estar atento às necessidades das mulheres da nossa igreja, que é identificar, a nível da questão da saúde, o que é que pode ser uma mais-valia para elas, ok? Não vão fazer aquilo, por exemplo, há uma igreja muito animada, que estão todos motivados para trabalhar e para evangelizar, e vão para um sítio e vão fazer um plano de 5 dias para deixar de fumar, que é ótimo, é ótimo. Fizeram tudo, trabalharam, os jovens empenhados, a igreja empenhada, passaram os convites, foi pela junta, foi pela câmara, foi no jornal da local, foi em todos os lados. Primeira noite, se apareceu uma pessoa, foi muito. E nós dizemos assim, pois, a gente faz as coisas e ninguém aparece. Sabem porquê que só apareceu uma? Porque não haviam estudado a localidade onde estavam. E na localidade onde estavam, não havia quase quê? Fumadores. E a gente diz assim, pois, ninguém vem, a gente não, ninguém se interessa. Queridos, nós temos que ser inteligentes. Eles foram oferecer algo excelente, mas numa localidade que só havia 1 ou 2 fumadores. Como é que ia encher a sala? Esta questão da saúde, percebam quais são as questões que realmente fazem sentido. Se calhar até sem conhecer, sabem que a doença do século XXI qual é? Está ali. É. Isto aqui vocês de certeza que têm pessoas. E escolham pessoas profissionais para falar sobre isto, não só sobre a questão física e psicológica, mas depois também a parte espiritual, queridos. Que às vezes nós tratamos as coisas só a nível físico ou mesmo a nível psicológico e a questão espiritual que está por trás é algo que pode ser até o caminho para a cura. Nunca se esqueçam, nós somos mente, psique, somos físico, somos tudo. Não se pode dissociar uma coisa da outra. Então, quando apresentam palestras ou procuram organizar uma palestra, vejam o todo, o seu todo, está bem? A nível da saúde. Avançando. Algumas ideias. O curso, isto são cursos que existem a nível dos Ministérios da Mulher, que depois podem falar com a vossa diretora, a Cristina, e ela encontrará, ou nós, ou na divisão, ou na Conferência Geral, há estes cursos sobre a saúde. Respire bem para mulheres, programas isto é atenção arterial, prevenção de osteoporose, exercícios, às vezes sai-se para caminhar, o controle de peso, a alimentação, cursos de nutrição, etc, etc. Está bem? A nutrição ali está, a prevenção do cancro, a classes da saúde reprodutiva, grupos de apoio para enlutados, controle do stress, a SIDA, cuidadores, grupo de apoio, etc, etc. Está bem? Há muitas coisas que se podem fazer. Está bom? Agora, a questão 2, que é a carga de trabalho das mulheres. Sabem que há países em que a questão do trabalho árduo e duro recai muito sobre a mulher. No nosso país aqui, como já vi alguém, já não sei quem foi, que diz que por opção fica em casa a tomar conta dos seus filhos e a orientar os seus filhos, que é algo de extraordinário, que eu recomendo que todas possam fazê-lo, mas que eu reconheço que nem todas podem fazê-lo. Mas todas as que puderem fazer, queridos, os nossos filhinhos, quanto mais tarde nós saírem, melhor é. Deus fez a mãe com uma sensibilidade e com uma postura diferente de todos os melhores educadores, os melhores queridos. E é verdade que por questões económicas, por vezes, a mulher sente-se na necessidade de ter que ir e colocar os seus filhinhos a algures. Mas aqui é esta a questão.
Outras enfrentam ter de equilibrar as expectativas sociais, a questão da família saudável também. Depois reparem, enquanto atuam num ambiente de trabalho altamente competitivo, que resulta em dias longos, pouco descanso, recreação, pouco tempo com Deus, queridas. Mesmo para aquelas senhoras que se vejam na necessidade de ter que trabalhar fora de casa, porque às vezes pergunta-se assim à mulher, você trabalha? E a mulher diz assim, eu sempre trabalhei e trabalho sempre, não é? Mas a gente quando pergunta, você trabalha, é fora de casa. Porque o trabalhar a gente trabalha sempre. Tem sempre coisas para fazer. Às vezes eu digo aos meus homens lá em casa, que são 3, não é? E depois escolhemos um cãozinho que também é macho. Portanto, então são 4 lá em casa, ok? Eu costumo dizer, perdoe-me a expressão, 4 pilinhas, não é? Que andam lá em casa. Então às vezes eu digo, aquilo que vocês me ajudarem, e às vezes digo para o meu marido, aquilo que tu me ajudares, isso que tu estás a fazer, eu por cima disso tenho mais 5 ou 6 coisas para fazer. Não chego àquela e digo, olha, já me posso sentar. A gente sabe que enfim, às vezes temos que nos sentar, que a gente já não aguenta mais, não é? Mas qual é o dia em que a gente diz assim, está tudo feito? Pronto. É esta a nossa realidade, está bem? Por isso é que eu digo aos meus meninos lá em casa, tudo o que possam fazer, não se preocupem que não vou ver a mãe sentada. Porque a mãe e a esposa têm outras coisas para fazer, porque temos sempre muito para fazer. Mas temos de ter cuidado com isso, queridos. Porque os nossos filhos, o nosso cônjuge, precisam de momentos de qualidade também. E mesmo que fique, eu já aprendi, às vezes fica lá um pratinho na pia da louça, não há problema, que ele não cai. Deixem ficar. E não se preocupem que os vizinhos não venham lá lavá-lo. Está bem? Não se preocupem. Mas tem que haver esta disciplina, por vezes, de entendermos. Não, se eu prometi isto ao meu filho, ou se eu prometi que estávamos aqui um bocadinho, façam isso, queridos. O prato, mais tarde ou mais cedo, ele é lavado. Está bom? Ainda outras sobrecargas longas, perigosas horas para obter água. Isto aqui, claro, em alguns locais nós percebemos que isto é uma necessidade, o combustível, etc, etc, que não é o nosso caso aqui. Um bocadinho mais para a frente, por favor. Em muitos países em desenvolvimento, 80% do alimento é produzido pelas mulheres, reparem só. E nós aqui dizemos assim, às vezes podemos não estar na terra, mas estamos na cozinha. Quem é que aqui tem maridos ou filhos que cozinham? Abençoada sois entre as mulheres. Abençoada sois. Eu sou abençoada, mas é noutras coisas. Essa por acaso não tive. E eu incentivo o meu pequenito. Acho que vai ter ali qualquer coisa, mas ainda é um bocado pequenino. O mais velho, se aplicasse, no outro dia ele diz, mãe, deixa que eu vou fazer uma massa à la pasta. Eu disse, oh meu filho, há milagre. E ele foi. Nada, santa, nada. E então eu disse, a sério, filho, faz, filhinho, faz. Ele apareceu-me em casa, vinha do continente com linguine, aqueles esparguete mais aberto, assim, mais larguinho, e trazia um queijinho, uma coisinha, e disse, oh mãe, vou fazer. Eu disse, faz, meu filhinho. Mas pensava eu que me podia sentar. Mas não. Portanto, o meu filho ia iniciar a sua experiência culinária e era bom eu estar do lado dele, porque eu disse, filhinho, então, ao fazeres isso, tu viste isso aonde? Eu ouvi qualquer coisa que se faz assim, eu disse, filho, está bem. O que é que eu tentei fazer? Não desanimá-lo, não é? A gente aproveita. Mas pensei assim, pronto, é mais trabalho para mim, porque em vez de ser eu que fazia aquilo rápido, vou ter que esperar que ele faça. E a coisa cá dentro nem sempre corre muito bem, que a gente tem mais que fazer, não é? Mas pronto, mas correu bem, ele aplicou-se, disse mais um bocadinho de água, prova, vê se está o sal, põe agora este ingrediente, coisa. No fim, ele senta-nos à mesa e ele disse, fui eu que fiz. Ok, na próxima corre melhor, não é? Pronto. No outro dia já o desafiei, então filhinho, não queres lá linguine? Experimentar outra vez? Faço, mãe, quando é que estás em casa? Portanto, a coisa não corre muito bem ainda. Mas já estou mais animadinha. O meu marido, o que ele me diz é, faças o que fizeres, eu como tudo. E eu só lhe respondo assim, também era o que faltava. Não é? Não fazeres e ainda reclamares, ias para o restaurante.
não comias cá em casa. Mas não tenho essa bênção. Por isso é que eu vos digo, queridas, aquelas que tiverem de filhinhos e de marido, beijem-nos muito e aproveitem chegar a casa, ter uma comidinha pronta em cima da mesa. Eu não sei o que é isso. Vocês sabem. Isso é uma bênção. Ok, queridos? Força, força. Está bem? 2/3 da população mundial é analfabeta. Reparem, quando eu lia isto até me lembrei de outra coisa. Vocês sabem que cada vez mais há muitos imigrantes no nosso país que não falam o português. Esta questão do analfabetismo noutros países, a nós pode ser aplicado. Chegou uma vizinha, não fala o português. Como é que podemos ajudar? Estão a ver? Começar com objetos. Levamos um vaso, levamos uma flor e associamos flor, vaso. Mas não é para pregar com o vaso na vizinha, não é? Portanto, quanto mais não seja é dar-lhe a flor, não é? Mas colher, garfo, porta, parede. Estão a ver? Ou seja, o analfabetismo no sentido de não falarem a nossa língua e agradecerem que nós... foi aqui atrás, foi quando foi a guerra na Ucrânia, nós ali na igreja do Caode tivemos um projeto que foi de receber uma família ucraniana. Num carro pequenininho vinha a mãe, o pai, o filho, a filha, a avó, o cão e o gato. E as coisas todas. Num carro pequenininho que eles vinham com o que tinham na roupa, porque vieram a fugir o quanto antes para realmente não viverem aquela guerra. E nós preparamos uma casinha para eles, recebemos-los, preparamos tudo, do chão até o telhado, estava tudo preenchido. Quando eles chegaram nem queriam acreditar. Sabem aquelas pessoas que chegaram, e eu percebo perfeitamente. A senhora quando olhou para a casa, e os senhores quando olharam, eles eram assim, o que é que se passa aqui que eles vão nos querer fazer de mal? Porque ter tudo preparado, tudo pronto, até pantufa a gente tinha para os queridos. Os quartinhos todos preparados, tudo. A igreja investiu e doou-se completamente. Tudo ofertas da igreja. E o trabalho todo que fizemos. O abraço que não houve quando nós recebemos estes queridos, hoje, quando nós os cruzamos, não deixei de haver abraços. Porque hoje continuamos a ajudá-los. Eu fui com eles para todo lado, queridos. Todo lado. Eu chegava à casa de ir para ali, de ir para acolá, mostrar isto, mostrar aquilo, ir às finanças, ir à junta, ir a tratar do número de cidadão e depois do número de segurança social e depois do número de médico, do utente e tudo aquilo. Deu tanto trabalho, foi quase um ano a assessorar esta família. Agora, graças a Deus, vão e adiante. E sempre que nos vemos agora... é de coração que a gente se beija, é de coração que a gente se abraça. Porque, no fundo, nós fomos ao encontro de quê? Das necessidades. E ao fazer-lhes o bem, mesmo que inicialmente a pessoa desconfie, porque isto não é normal, a seu tempo, com a ajuda do Espírito de Deus, as pessoas acabam por perceber, esta gente é diferente. E já têm vindo à nossa igreja, já temos conversado, pela graça do Senhor. Ok? Sugestões de ministérios neste aspecto. A administração do tempo, seminários sobre a organização, cursos de administração, cursos para início de pequenos negócios, uma autoestima, um estudo bíblico, que já lá vamos, seminário para mães que trabalham fora. Por exemplo, se realmente na igreja vocês veem cá um grande número de irmãs que para além do trabalho de casa têm o seu trabalho fora de casa, porque não um dia destes combinarem um dia, há um almocinho em conjunto e falam sobre coisas importantes. Sobretudo por isto, queridos, para que haja qualidade familiar e não haja o esquecimento da comunhão com Deus. Porque não é por nós estarmos a fazer o bem que fazemos, o estar a tratar do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa casa, é fazer o bem. Mas se não estamos a ter tempo para estarmos com Deus, queridos, alguma coisa não está bem. E a coisa não vamos aguentar muito tempo assim. Ok? A prioridade número 1 para realmente podermos estar prontos para poder ministrar aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, aos nossos queridos, é a relação com Deus. Ok, queridos? Na graça do Senhor. Avançando, a questão da pobreza. Reparem, o desenvolvimento para as mulheres no mundo, isto já é muito antigo, 2005. Apresenta algumas informações referentes às mulheres e à pobreza.
O avanço para as mulheres nesta área está a melhorar, muito lentamente. É evidente que agora 2024 está completamente diferente. E no ensino fundamental, ou seja, as competências académicas sendo diferentes, também a questão dos trabalhos também serão diferentes, ok? Avançando um pouquinho, 4 áreas que lidam com a desigualdade no trabalho devido ao sexo. E nós sabemos isso, não é, queridas? Há mulheres que estão a fazer exatamente o mesmo trabalho que os homens e nós nos questionamos, e porquê é que recebe menos? Não é? Isto não tem a ver com feminismo, queridas, e nós não devemos ser feministas. O feminismo tem aqui por trás outras coisas que não são abençoadas por Deus. Nós o que aqui estamos a falar é falar de coisas justas, coisas corretas, que se realmente a função é a mesma, e se o número de horas está a ser o mesmo que nós estamos a trabalhar em relação ao sexo masculino, não acho justo realmente a questão não ser um salário igual, ok? Pronto. Emprego, pagamento, pronto, lá está, falamos um bocadinho sobre isto, podemos avançar. Nos países onde há disponibilidade de dados, as mulheres trabalham algumas horas a menos em trabalhos assalariados do que os homens. Em parte isso deve-se ao facto que as longas horas de trabalho das mulheres ocorrem em trabalhos não assalariados como o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos. Reparem, queridas, se nós fôssemos a contabilizar para aquelas que também trabalham fora de casa, as horas fora de casa, mais que a gente chega à casa, senta-se no sofá e diz assim ao marido, traz-me os chinelos. Traz-me os chinelos. Não. A gente acrescenta mais qualquer coisa, que é dos filhos, que é da casa e tudo aquilo e mais alguma coisa, e fazer a comida para o dia seguinte e a comida para não sei quê, e eu ao vir para cá já tive que pensar que o comer tem que ficar pronto para o almoço, e o marido ia sair, e quando eu chegar já é tarde, já não tenho tempo para fazer o jantar, e então temos de deixar. Os meus filhos, quando vão para os acampamentos e tudo isso, eu tenho mais trabalho a prepará-los para ir para o acampamento do que ir junto. Porque temos que pôr as roupinhas para os dias todos e aquilo, do que eles ficarem em casa, com certeza, que era uma roupinha que estávamos ali para cuidar. Temos tanta coisa que Deus realmente fez as coisas perfeitas. O Senhor nos deu uma capacidade, sinceramente. Ora, façam assim. Façam. Nada mal. Nada mal. Porque realmente o Senhor, o nosso marido e os nossos filhos é assim. O que é para fazer? E só dissemos uma coisa. Imaginem se eles têm que fazer aquelas coisas todas. Isto não é ser mal, ou melhor ou pior, é diferença. E uma diferença boa que Deus entregou a uma mulher é nós estarmos a fazer 5 coisas e já estamos a pensar em mais 2 ou 3. E fazemo-lo. Fazemo-lo, ok? Não sei se isto é bom, se é mau, mas é o que é. É o que é, tá bom? Muito bem, sugestões, podes passar à frente. Sugestões para o Ministério. Desenvolvimento de pequenos empreendimentos. Por exemplo, senhoras na nossa igreja que têm um empreendimento, que estão a ter sucesso, como é que fizeram? Quais foram os passos que deram? Que bonito que é até poder testemunhar. Seminários sobre a administração do dinheiro, preparo para a jubilação, ou seja, para a reforma, acompanhamento profissional, administração do tempo, orçamentos, grupo de apoio para viúvas, por exemplo, a redução da dívida. Queridos, esta questão das finanças é alguma coisa que ainda hoje em dia o inimigo traz como um laço para esganar as famílias e as vidas. Há famílias que estão endividadas, que deram um passo maior que as suas pernas e, meus queridos, isto é assim, os bancos para emprestar é uma beleza. Ou seja, leve, chega cartas ao nosso correio a dizer crédito, mais crédito. Queridas, não caiam nisso. É uma ratoeira e uma armadilha que acaba... Aliás, Ellen White, ao falar sobre isso, diz que quem tem dívidas é como se tivesse cancro, lepra. Que é alguma coisa que nos mina por dentro, enquanto a gente não se libertar daquilo, que é uma coisa impressionante. Então, formações neste sentido, para jovens meninas que estão a namorar, que um dia vão casar, falem sobre a questão do orçamento familiar, é muito importante, está bem? Depois, falta de treino, experiência e de oportunidades. As mulheres que trabalham sempre no lar, apoiando o marido e a família, ou como assalariadas, sempre estiveram envolvidas na igreja também. Porém, raramente tiveram papéis de tomada de decisão ou de liderança. A igreja necessita de mulheres envolvidas no tempo presente. As mulheres necessitam saber como liderar. Elas necessitam de alguém em que as acompanhem e treinem nas oportunidades de liderança. Já agora deixem-me dar uma palavra muito pessoal.
e a minha experiência, e vale o que vale, mas partilharei convosco. Sabem que esta questão do ministério pastoral feminino, eu quando iniciei, eu era solteira, como vos disse, tinha 27 anos na altura. E quando cheguei àquela igreja, que foi a igreja de Pombal, onde eu fiz o meu estágio, um irmão idoso já faleceu, veio ter comigo e disse-me assim, sentou-se ao meu lado e disse assim, irmã, como é que eu lhe chamo? Como é que eu hei de lhe chamar? Porque era uma miúda, eu era uma miúda muito jovem, cheguei ali, tinha anciãos de bastante idade, já experientes na igreja, que eu tinha nascido na igreja, tive a bênção de nascer numa igreja como a igreja de Canelas, que é uma igreja abençoada em talentos e jovens, sempre foi. Então desde cedo eu fui lá para a frente fazendo coisas, e este querido sentou-se ao meu lado porque ele nunca tinha visto uma mulher a liderar uma igreja, e sobretudo uma mulher jovem, solteira, que ali estava. Como é que eu lhe chamo? E eu olhei para aquele que disse assim, irmão, logo que não me chame nomes feios, eu não me importo que você me chame. Não há problema nenhum. Porque não estavam habituados a dizer pastor, era o pastor, não é? Portanto, isso não há problema nenhum. E já agora, pela minha experiência, quando nós entramos ao serviço para servir, porque isto é o maior item na verdadeira liderança. Quando Deus nos coloca na liderança, não é para sermos servidos, queridas. Não é para que façam e para que eu veja e analise e avalie. Não, quando o Senhor me põe na liderança é para eu ser a primeira a ir e a fazer, e a limpar, e me ajoelhar, e se tiver que limpar o chão, é o chão que eu limpo. Isto que é a verdadeira liderança, no meu ministério nunca tive objeção na igreja de um ministério por facto de eu ser mulher. Porque eu não entro a matar, estão a ver? Muito bem, prezados senhores, a partir de agora sou eu que mando aqui. Para já, psicologicamente, eu ia levantar logo as barreiras todas. Já não tinha igreja para trabalhar, queridos. Mas eu faço o mesmo de coração. Não estou a fingir. Faço mesmo de coração. Queridos, digam-me em que é que eu posso ajudar. É a minha postura na igreja. Onde é que eu posso servir? Onde é que eu posso fazer o bem? Onde é que vocês acham que é mais pertinente a minha ajuda? É isto. E eu estou a chegar, um dia vou sair e eles estão lá. E sobretudo os anciãos da igreja são as pessoas mais importantes na igreja. Um pastor vai passando, o ancião vai ficando. Estão a ver? Então é algo muito importante, está bem? Avançando mais um bocadinho. Sugestões de ministério, treinamento na liderança, programas de acompanhamento, seminários de conduzir em reuniões, comissões de ministérios da mulher, dons espirituais, estrutura da igreja, seminários de organização, etc. Questão 5, o abuso. Isto aqui eu não me vou demorar muito, visto que eu já percebi no vosso dossiê, vocês vão ter só uma disciplina sobre esta questão da violência. Então, é verdade que, infelizmente, digo-vos, acham que a nossa igreja está imune a isto? Infelizmente não. Sabemos cada vez mais que dentro da nossa igreja há realidades tristes. Se calhar entre nós aqui há um número que já viveu alguma situação emocional ou física, o que seja, de violência, está bem? E portanto isto é uma realidade. A física, sexual, psicológica, tudo isto. E tanto pode ser em meninas solteiras, casados, idosos, etc. Não há camada social inclusiva. Não é por ser rico, ou por ser pobre, ou por ser de média classe, que estas coisas não tocam, está bem? Em qualquer das suas formas, com certeza que nós não podemos dizer que está correto. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos valoriza e com certeza que a violência vai trazer marcas não só para ela, para si. Porque é que nós falamos nela? Há violência contra os homens também. Vocês sabem que também há uma percentagem. Mas a percentagem maior é sempre em relação à mulher. Está bem? Por sermos de estatura um bocadinho mais frágil que os homens. Está bem? Então, a violência contra as mulheres também inclui... E agora reparem, em alguns países, a esterilização e o aborto forçados, mutilação genital, não sei se já ouviram falar sobre isto, é algo que acontece em alguns países, sobretudo em África, em que a mulher é retirada dela aquilo que o Senhor colocou por uma questão de prazer e de alegria para uma realização pessoal a nível da sexualidade. E, portanto, isso é retirado. O uso forçado de contraceptivos, escravidão sexual, prostituição, gravidez forçada, enfim. Há realidades muito tristes pelo mundo fora e os ministérios da mulher
nestes países estão muito ativos nesta questão e, graças a Deus, em alguns países já se tem tido muitas vitórias neste aspecto, está bem? Sugestões, seminários de educação contra o abuso, abrigos para mulheres. Eu aqui tenho tanta pena, queridas, digo-vos mesmo de todo o meu coração. Nós sabemos que há aqueles abrigos, ou da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica, que recebem as pessoas sem perguntar o seu nome, estão preparados para receber as pessoas, sem elas saberem quanto tempo é que vão ali ficar, mas têm tudo preparado para as receber. Nós não temos nada disso. Nós temos uma situação na nossa igreja em que percebemos que aquela jovem ou aquela pessoa precisava dessa ajuda, nós não temos para onde mandar. E isto é uma pena, realmente. Está bem? Podia-se fazer muito a nível deste aspecto. Grupos de apoio, seminários para operar a cura, sábado de ênfase da prevenção do abuso, e nós sabemos isto que temos, portanto, todos os anos. O analfabetismo, se calhar nós vamos avançar um pouquinho, está bem? Passar mais à frente. Eu vou ter que ultrapassar, porque nós não vamos ter tempo a dizer tudo. Falar-vos sobre esta questão do estudo bíblico. Vou só resumir. Quando nós temos a oportunidade, já agora, quem é que de vós tem esta Bíblia, a Bíblia da Mulher? Isto foi, algumas de nós temos esta Bíblia. Quem tiver uma Bíblia deste estilo, Bíblia da Mulher, sabem que no fim tem aqui vários estudos que até podemos aproveitar. E vocês não se inibam de dar um estudo bíblico a alguém que vos peça exatamente essa ajuda. É um privilégio, queridas. Ainda hoje de manhã estive a dar um estudo bíblico para Londres. Agora as tecnologias fazem isto. Até cheguei a dar para a Polónia. Já dei estudos bíblicos para a Polónia. Mas não falo polaco. Portanto, é tudo ou inglês ou português. É como eu dou. E há uma jovenzinha que pediu estudos bíblicos através da avó. Eu vim a saber dela, então ela lê em inglês, eu falo em português, depois falo em inglês, ela tenta falar em português e fazemos isto do estudo. E o estudo que eu estou a usar, já agora na questão dos estudos bíblicos, como era uma menina muito jovem... Como era uma menina muito jovem, eu peguei num estudo que eu tenho lá em casa, que há a nível da nossa divisão e mesmo da Conferência Geral, que é As Mulheres da Bíblia e Eu. Um estudo maravilhoso, este aqui ainda está em inglês. No Brasil já tem isto traduzido. E estou a usar estes estudos como base de estudo com esta jovem, ela está a adorar. Ela nunca pensou que as mulheres na Bíblia tivessem tanto para ensinar. E é algo de maravilhoso, está bem? As Mulheres na Bíblia e Eu. Vocês veem isto online, podem ver a versão portuguesa, podem usar, é algo de maravilhoso, está bem? É um dos estudos que nós temos. Depois tem este aqui, O Melhor que Tu Podes Ser, também em inglês. Isto tem a ver ao nível da autoestima. Confirmei agora ali com a Dagmar que ainda há a nível da nossa Conferência Geral e da divisão. Mas podem falar com a Cris, que tem muito material por aí online que vocês podem usar, está bem? Se às vezes vós estiverdes a dar estudos, por exemplo, de um pequeno grupo de senhoras que se querem preparar como partilhar Jesus, isto do Pastor Bolhão é muito simples, mas é maravilhoso, está bem? É um dos materiais que nós temos também. E se às vezes forem jovenzinhos que vocês estão a dar, jovens meninas, ou mesmo rapazinhos, mas pronto, estamos a falar do Ministério da Mulher, também há estas versões de estudos maravilhosos que vocês podem usar, está bem? E este é o clássico para adultos, que nós acabamos por seguir, e este para os jovens também é maravilhoso, uma aventura fantástica. E este aqui também é muito interessante para os jovenzinhos, sobre arqueologia, quer dizer, é os jovens à descoberta da Bíblia, muito interessante. Já fiz pequeno grupo com jovens, é muito bom, este é muito bom também. E se às vezes tiverem senhoras casadas, isto aqui é mais para casais, está bem? Mas trouxe-o também para vocês saberem que há isto, para casais também é muito bom, esta formação. Está bem? E este é Construir em Amor. Construir em Amor. Tem um livrinho que seguem e depois umas fichas para preencherem. Está bem? Aqui é para casais. É muito interessante também. Está bom? Trouxe só algumas coisas que vocês podem encontrar. Não desanimem. Se o Senhor vos trouxe alguém, é porque Ele sabe que vós tendes capacidade com Ele de poder ajudar essa pessoa. Está bom? Não desanimem. É sempre bom falar da Bíblia. Tá? Vamos avançar então. Mais... Está quase a terminar. Já agora a citação anterior, peço desculpa. O Evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar o caráter. Deus deseja que os que recebem a sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. Quer que os seus servos deem testemunho de que, mediante a sua graça,
Podem os homens possuir um caráter semelhante ao de Jesus Cristo, regozijar-se na certeza do seu grande amor. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples reiteração de doutrinas nada conseguirá. Reparem, grandes pregações e as 28 crenças, e bastava apenas, às vezes, um gesto, está bem? E o amor. Tá? Quando nós falamos de ministério, portanto, missionário, e poder testemunhar a outros e saber o que fazer por outros, nós às vezes ficamos assim, como eu dizia no início, naquele receio, mas o que é que eu vou dizer à pessoa? E se nos fazem uma pergunta muito difícil que nós não sabemos responder, qual é a nossa resposta? O que é que acham? Fazer-lhe outra pergunta, mesmo que eu não tenha entendido ou não saiba responder à pergunta dele. Mais. Ok. Vou estudar melhor sobre o assunto. E mais, Linda, o que é que ias dizer? Seria também essa questão, mas também muitas vezes podemos orar e pedir a Deus que nos ilumine. Isso. E se orar, a resposta não vem. No momento oportuno irei responder. Isso. E sabem o que é que a gente pode dizer? Imaginem esta resposta. A pessoa faz uma pergunta e eu percebo que não sei responder. Sabem o que é que eu lhe vou responder? Não sei. Isto foi extraordinário, não acham? Eu vou repetir outra vez. Quando nos fazem uma pergunta que nós não sabemos responder, sabem qual é a resposta que a gente pode dar? Não sei, mas vou estudar sobre o assunto. Foi muito interessante essa pergunta e realmente desperta em nós. Se nós não sabemos a resposta, olha, deixa lá ver o que a Bíblia diz sobre isso. Não tenham vergonha nem medo de dizer que não sei, queridos. Claro, não podemos dominar todas as coisas, com certeza. Não sei, mas vou estudar. Está bem? Quando nós vemos estas experiências, ficamos receosas a dizer, mas o que é que eu vou fazer para realmente poder levar Jesus a estes queridos, a estas que conheço, não conheço, são pessoas da igreja, não são? O que é que eu posso fazer? Então, eu trouxe para vos mostrar, já agora vou começar pelo maior. Sabem isto aqui? Eu trouxe as minhas coisinhas todas dentro deste saco. Isto foi uma senhora, uma irmã nossa, que fez e que me deu. Isto, sabem, eu costumava usar esta, como é que se chama isto? A sarapilheira, para fazer tapetes de arraiolos. Eu cresci a fazer tapete de arraiolos. E sei fazer tapete de arraiolos, fazer o desenho, preencher, fazer aquilo tudo. E a única coisa que eu via à sarapilheira era, ou era para saco de batatas, uma saca de batatas, ou era realmente para fazer o tapete de arraiolos. E quando esta querida me dá e me oferece este saquinho, eu achei maravilhoso. Sabem, isto é assim, Deus pode usar os nossos dons, que não têm que ser todos iguais, queridas. Agora não vão para casa tristes, eu não sei fazer um saco de sarapilheira. É verdade que podemos fazer uma formação, também é verdade. Mas não precisamos todos ter os mesmos dons, ok? Porque onde o Senhor nos colocou é aí que nós vamos ser bênção e o Senhor sabe do que somos capazes e o que Ele nos deu para fazer. Então, achei muito interessante este saquinho, e é onde eu trouxe esta tarde já por objetivo poder trazer isso, que podemos oferecer aos nossos vizinhos, o que seja. E tenho aqui alguns miminhos que eu gostaria de partilhar convosco. Já agora, um dia destes, já vos vou explicar aquilo. Um dia destes fui convidada para ir a um grupo de senhoras. Uma senhora irmã nossa da nossa igreja convidou todas mais ou menos da sua idade, já de alguns anos, de amizade, e fez um almoço em sua casa e quis receber todas estas amigas. E quando estávamos lá, nessa alegria de estarmos juntos, só para brincar, foi mesmo só social. Fizemos oração, claro, e tudo, mas estávamos naquele encontro social. E o almoço estava maravilhoso. Surpresa! Quando vem o almoço, que nós não sabíamos de onde é que vinha o almoço, quem é que aparece com o almoço? Os maridos de algumas das senhoras que ali estavam. Oh! E mais uma vez eu disse assim, que pena que o meu marido não veja estas coisas. Mas mesmo que ele visse, não conseguia fazer na mesma. Portanto, eu depois disse-lhe em casa. Ele disse, estás a ver, mulher? Estás a ver, homem? Estás a ver? Pois, não. E então, lá quando estávamos nesse encontro, estávamos aí todas juntas e esta senhora que nos recebeu, a anfitriã, na sua casa, leu um poema para todos nós. E o poema, vou resumir, não o trouxe, vou-vos dar a main idea. Portanto, o que é que falava esse poema? Esse poema falava de um chapelinho lilás. E o chapelinho lilás ia passando de cabeça em cabeça e de idade em idade, para dizer que não, este é o resumo, não importa a idade que a gente tenha,
Oxalá usemos sempre o tal chapelinho lilás, porque quer dizer que estamos felizes, quer dizer que estamos a assumir a fase em que estamos na nossa vida. Todas as fases são bonitas. Depois de eu ouvir aquele poema e de me ser dado, portanto, por esta anfitriã, eu achei tão bonito e tocou-me de uma forma tão diferente. Eu disse, olha que poema tão bonito. Então, de vez em quando dá-me estas pancadas na cabeça e eu acordei a dizer assim, tenho que fazer um chapelinho lilás. E vou oferecer àquelas queridas que estivemos ali naquele grupo, o chapelinho lilás. E não é que eu fiz um chapelinho lilás. Fiz um chapelinho lilás de renda. Eu trago aqui vários modelos. Comprei este saquinho, coloquei lá uma palavrinha a dizer com muito carinho, desejo muito que nunca deixemos de usar o nosso chapelinho lilás, porque era de todas as idades que lá estávamos, até à mais velhinha que lá estava. E ofereci isto às minhas queridas. Vocês nem sabem o que isto causou. E eu, para fazer o chapelinho lilás, eu gosto de trabalhos e como eu já vos disse, fazia arraiolos. A renda foi a minha avózinha, que já faleceu. Eu ainda me recordo, era pequenininha, e juntei ela, estava ali a dar uns pontinhos, que não era nada, mas ela dizia que era muito bem, que não percebia nada daquilo. Como é que eu consegui fazer este chapelinho lilás? Vocês conhecem um senhor YouTube, que faz tudo e mostra tudo o que a gente precisar e quiser? Então eu pus assim no senhor YouTube, como fazer um chapelinho lilás de renda. E não é que saiu ali vários chapelinhos, não estavam lilás, mas estavam uns chapelinhos. E eu comprei uma cor lilás, comprei uma agulha e é vê-la a tricotar. Taca, 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 taca. O meu marido é assim, oh mulher, o que é que se passa? E depois precisava de óculos para ver mais perto. Oh mulher, o que é que se passa? E lá fiz os chapelinhos todos lilás, que agora ofereço, não só esse grupo que já está feito, mas ofereço com esse poema a alguma querida que Deus me impressione, que eu deva de oferecer. Não faço disto, agora tem que ser todos os dias. Não, o Senhor nos impressiona. O que é que nós temos que fazer? E coisas tão simples como esta que acabam por trazer a diferença à vida das pessoas. E elas sentiram-se abençoadas e amadas. Noutro encontro que eu tive agora com outras senhoras, numa das igrejas, havia um grupo de mulheres, o grupo da oração. Ainda hoje tem essa igreja. Um dia destes eu convidei a encontrar-me com elas em determinado sítio, não disse para que era. Elas encontraram-se ali, naquele local comigo, eu disse, agora venham comigo. Era ali na Avenida de Gaia, e agora elas diziam assim, queres ver que nós vamos caminhar e passar a ponte Dom Luís para o lado do Porto? Mas não era. Eu tinha combinado numa pastelaria fazerem um chá só para nós, num sítio reservado. Então peguei nestas queridas, levei-as e disse, venham cá. Para agradecer de todo o meu coração o ministério abençoado que elas têm naquela igreja, que é o ministério da oração. Elas oram por todas as pessoas, por todos os momentos, por todas as situações. Lá estão aquelas irmãs, uma vez por semana, a juntar-se, com um grande livro que já vem de há anos, a juntar as orações. E eu senti muito desejo de lhes agradecer. E preparei esse lanchinho, sem elas contarem, sem elas saberem. E mais, para além disso, preparei um boiãozinho vazio, só com uma coisinha lá dentro, que vou-vos contar o que é. Aqui fora, comprei isto tudo, mesmo estas bolinhas e tudo, imprimi, que diz assim, doces promessas. E cá dentro tinha a primeira promessa que eu deixava para todas elas, num saquinho, claro, muito bonito, e escrevi aqui um versículo de uma promessa que Deus nos atende. Já agora até posso ler qual foi o versículo aqui que ficou escrito. E ofereci um boiãozinho destes a todas elas, e este versículo dizia assim, com amor eterno eu te amei, Jeremias 31, 3. Foi o que eu ofereci a elas. E disse assim, agora vocês levam isso para casa e durante todo o ano vão colocar aí dentro versículos que sejam promessas na vossa vida. Mas nunca os leem, põem só lá dentro, em pequeninas folhinhas. E no fim do ano, início do ano, vocês têm todas as promessas que vão precisar para a bênção desse ano. E foi um miminho que eu dei a todas elas. Ok? Ultimamente, isto é assim, o Senhor vai mudando as nossas artes. Ultimamente, o que é que eu faço? E vou-vos mostrar. Isto é o meu estaminé, como se costuma dizer.
A minha secretária, adaptei-a a uma das partes da secretária de eu poder criar. Criar o quê? Tem várias coisinhas que eu lá coloquei. Podes passar à frente, Lara, faz favor. O que é que eu faço? Compro envelopes e compro aqueles cartõezinhos, mas sou eu que os embelezo. Sou eu que os crio. Sou eu que coloco as imagens, as colagens, os recortes e depois deixo lá uma mensagem. Por exemplo, este é um dos exemplos. Tenho cartões com versículos bíblicos que coloco lá. Ok? Este aqui, por exemplo, à direita, que tem love, foi para dar a um meu sobrinho e uma sobrinha, que eu agora considero a sobrinha, que já estão a namorar há alguns meses, e eu quis-lhes dar um incentivo para que eles guardem o amor deles no Senhor, que sejam puros, que sejam fiéis a Jesus, que guardem a felicidade que Deus tem para eles. Criei um postal para eles. Faço aqueles selos, sabem aqueles selos que antigamente os reis punham, não é? Para lacrar. Eu lacro as minhas cartas, está bem? Ponho uns pinozinhos giros. Aqui, lá está o outro versículo. Aqui está outro exemplo. Este filo hoje de manhã, aquele ali. Para amanhã vou estar com alguém e senti vontade de escrever. Aqui outro postal também. Outro. Isto são tudo colagens que eu faço, estão a ver? Eles não compramos assim, sou eu que os faço. Tá? Agora, reparem, eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, tenho este postal que vou dar a alguém, também está lacrado, e aqui por fora até pus Stronger than yesterday. Portanto, mais forte do que ontem. É alguém que tem necessidade de um abraço sempre. Então pensei nela e estive a orar por ela. E é isto que eu faço. Nestas horas que eu passo a compor estes postais e a fazer estas colagens e a escrever estas mensagens, eu estou a orar pela pessoa. E quando eu entrego a essa pessoa estes miminhos, eu digo, quando faço essas visitas, eu estive a orar por si 2, 3 horas. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Senhor, ajuda-me, onde é que eu hei de pôr esta colagem? E aquela querida, Senhor, abençoa. O que é que ela estará a pensar? Qual será o seu desafio? Às vezes eu tenho conhecimento, sou membro de igreja, vou orando por esses pedidos, por essas necessidades, ok? Tenho fiz este também, é para os meus queridos amanhã que eu vou entregar, ok? Esta é uma querida, esta semana fiz uma visita a uma irmã nossa de uma igreja e ela contou-me que a filha, outrora, já foi adventista. Hoje não é. E eu não a conheço de todo. Mas ao ouvir a história da mãe e o coração apertado daquela mãe, Deus me impressionou a escrever uma carta para ela. E amanhã eu vou entregar à mãe, para entregar à filha. E ela nem sabe quem eu sou, nem eu sei quem ela é. Mas vai para ela. Está bem? Depois aqui é uma irmãzinha que está doente. Amanhã vou entregar ao marido, para entregar a ela. E depois tenho sempre 2 cartinhas pequeninas, que está aqui escrito uma mensagem divina, que eu não sei para quem é. É quando Deus me disser que é para entregar a alguém. Eu tenho sempre isto na minha bolsa. Uma que eu ponho um bocadinho mais másculo, pode ser um homem ou um jovem, e outra com uns passarinhos, que é um bocadinho mais frufru, para as senhoras, é mais bonito, com mensagens bíblicas que eu não sei quem vai ser, mas Deus sabe quem vai ser, que vai precisar disto, ok? Quem diz isto, diz também, isto foi-me oferecido, isto ainda não cheguei a este nível. Não é? De scrapbooking, ainda não cheguei a este nível. Alguém me ofereceu algo de maravilhoso. Foi numa igreja que eu fiz umas mensagens e no fim eles tinham um miminho para me entregar. Ministério da Mulher 2023. Foi alguém que compôs exatamente este cartão com uma mensagem depois para mim de gratidão e de carinho. Isto foi feito do zero. Portanto, isto não é comprado. Isto é o único. Não há nenhum mais igual a este no mundo. Ok? Portanto, são estas coisas, estes miminhos que podemos dar. E depois, o que é que eu fiz também? Comprei um livro preto. Como vocês sabem, estas lombadas são todas pretas. Decorei-o também. Coloquei um versículo bíblico. E aqui dentro, não vos vou mostrar porque isto é privado, mas apenas para verem, os nomes por quem eu vou orando e vou visitando para saber como é que eu posso ajudar estas famílias nas minhas igrejas. Ok? E preparei este livro exatamente para ser esse miminho e para ser esse lembrete todos os dias, onde eu vou escrevendo e orando por esses queridos. Minhas queridas, foi só uns exemplos muito simples, não é nada de extraordinário, mas para vos dizer o quê? O que é que de maravilhoso eu posso fazer para o Senhor? É só nos perguntarmos isto.
E quando eu digo maravilhoso, não é nada extraordinário, fora de... Querida, vocês sabem fazer um pãozinho bom? Sabem fazer, têm jeito para a jardinagem, por exemplo? Não sei, o Senhor aquilo que vos deu como dom, pensem, como é que eu posso trazer alegria à vida de alguém através do meu dom? E o Senhor vai-vos dar muitas ideias. Nesses momentinhos em que vós estáis a preparar aquele vasinho, ou aquele pãozinho, ou aquele queque, ou aquela pecinha de roupa que nós fizemos, ou aquele lencinho, ou aquele alfinete, qualquer coisa que o Senhor nos inspire, orem por quem vocês vão oferecer aquela coisa. E vocês vão ver que o Senhor vos usará profundamente, ok? Mas não se animem. Nós somos flores. E pergunto-vos, qual é a flor mais bonita? O Senhor não é maravilhoso, minhas queridas? O Senhor diz e diz a cada uma de nós esta tarde, ide comigo, ide ser bênção, ide levar a alguém alegria, fazer o bem. Não deixem de fazer o bem, é isso que o Senhor diz. Busquem oportunidades para fazer o bem. E quando nós fazemos o bem, as pessoas ficam, realmente eu tocou-me de uma forma diferente. E toca, queridos, mas não somos nós. Quer dizer, Deus usa as nossas coisinhas que fazemos com amor para ser bênção à vida desses queridos que estão à nossa volta. Então descubram os vossos dons, vejam os vossos miminhos que fazem por aí, não façam só para vós, vejam, podem vir aqui à frente e ver melhor as coisinhas que podem ser feitas. E eu acredito que o Senhor vos inspirará a cada uma de vós a poder fazer alguma coisa para ser bênção na vida de todas as queridas que estão à vossa volta. Que o Senhor vos abençoe, tá?